Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora, videozão aí pra gente dar aquela analisada, escutar as perguntas e também as respostas do Dorival Júnior aí depois da vitória do São Paulo lá na Venezuela, Puerto Cabelo 0, São Paulo 2. Um jogo triste e difícil de assistir, né? Mas a gente até entende, se você for olhar o copo um pouco cheio, não é verdade? Que viagem, sem treino, time completamente alternativo, apesar do Dorival aí no segundo tempo ter feito algumas alterações que acabaram não mudando muito o jogo, né? Um jogo bem lento, bem cadenciado pelo São Paulo, e o Puerto Cabelo também, que chegou até a assustar em alguns momentos aí o tricolor na sua parte defensiva. Vamos conferir aí, então, a coletiva pós-jogo, depois da vitória do São Paulo. E já peço aquele likezão aí no início do vídeo. Incentiva a gente a continuar criando conteúdos aqui. A sua inscrição no canal e, é lógico, a sua opinião aí no campo dos comentários sobre as falas aí do Dorival. E também, lógico, o que você achou desse jogo, tá? Aí na tela final eu vou deixar para vocês aí o vídeo de análise, as notas do pós-jogo, que saiu ontem aí, logo após o apito final, uma análise bem bacana e as notas dos caras aí na tela final. Se você não assistiu, já emenda na sequência aí depois da coletiva, beleza? Então, vamos lá para ver o que o Dorival Diola falou depois do jogo. Fala aí, Dorival. Copa do Brasil e, ao mesmo tempo, a Copa Sul-Americana. Tivemos uma logística última agora muito complicada para uma equipe de futebol. Saímos de lá de São Paulo praticamente às 24 horas da segunda-feira e chegamos aqui às 17 horas do dia seguinte. Então, para vocês verem que foi quase que um dia viajando. Foi uma logística embaçada, mais de 15 horas de viagem aí até o local do jogo. Fazê-lo também, mas mesmo assim a equipe está dando uma resposta muito boa. É a 10ª partida que eu estou à frente da equipe. Jogamos 7 partidas fora de casa. 10 jogos invicto, hein? Apenas 3 em casa. 10 jogos invicto. E mesmo assim, nós tivemos aí resultados importantes. Os jogadores estão entendendo as dificuldades que estamos passando, enfrentando toda e qualquer situação e tentando passar por cima de todas as possibilidades possíveis para que alcancemos resultados. Ferrarese é um jogador muito interessante, tem muitas qualidades, eu não tenho dúvidas que quando recuperado será um ótimo reforço. Tudo é questão de tempo agora. Podemos tentar acelerar o processo, é um processo natural de recuperação. E isso tudo terá que ser respeitado, mas é um jogador que, eu não tenho dúvidas, será muito útil à nossa equipe. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido a Venezuela, hoy todo bien. ¿Cuál era el objetivo de cara al juego de hoy ante la Academia Puerto Cabello? Y mi siguiente pregunta también para el jugador, ¿cómo te sentiste en el momento del tiro libre, teniendo el precedente que fuiste al primer palo donde defendía Romero, el arquero de Puerto Cabello? Muito obrigado. Bom, eu tentei colocar uma equipe que estivesse melhor clínica e fisicamente falando, pelo desgaste que nós tivemos. Fez o certo, Dorival. Colocou os caras para jogar, deu oportunidade, descansou os principais jogadores, só que quem entrou em campo também não soube aproveitar as oportunidades. Poderia pelo menos fazer com que o jogo ficasse um pouco mais igual, por tudo aquilo que eu relatei, em razão do desgaste acontecido. E eu acredito que tenha sido a opção correta, mesmo sacrificando alguns jogadores, como o caso do Wellington, mesmo sacrificando alguns jogadores, ainda assim eu acho que foi uma tomada de posição coerente e eu fico muito feliz, não pelo resultado alcançado, mas pela disposição da equipe dentro de campo, tentando se doar ao máximo para que aí também não, né, Dorival? Aí também não, né, velho? Porque, olha, foi de dar sono esse jogo. Muito feliz, né? Por mais um gol. Por mais golaço do Wellington Rato de falta também.
com aquela ajudinha do goleiro, né? Muito difícil ali pra gente, né? Uma viagem muito desgastante que a gente acaba sentindo um pouco no período do jogo ali. Mas eu fui muito feliz na cobrança ali também, acabei concluindo em gol e acabou dando uma tranquilidade no jogo e a gente conseguiu ficar um pouco mais com posse de bola. Mas agora é descansar, né? Focar que a gente tem uma sequência. Depois do gol ali, lógico, tira um peso das costas dos jogadores que estavam lá, meio que pressionados, né? Para ganhar o jogo do Puerto Cabello, que é um time horroroso. E depois acaba dando uma tranquilidade, lógico, dá para sentar no resultado e ficar controlando o jogo que foi o que o São Paulo fez. El esquema del conjunto rival y si se siente también acorde, se siente a gusto tras lo observado por su equipo en cancha. Eu acho assim que os jogadores estão treinados e preparados para toda e qualquer situação que aconteça na partida. Nem todos, hein, quando nós nem estávamos todos. entrando, percebemos que a equipe adversária viria com uma modificação na sua postura tática. Deu tempo de fazermos ali uma pequena alteração que fez com que os jogadores se adaptassem a essa nova proposta colocada pelo seu treinador. Nós fizemos rapidamente uma alteração, apenas de posicionamento. Eu acho que são situações que acontecem dentro de uma partida e que você tem que estar preparado para poder fazer com que, de repente, numa mudança de comportamentos que exista, a sua equipe também esteja preparada para que possa dar uma resposta no tempo mais rápido possível, para que estejamos adaptados às necessidades de uma partida, às dificuldades de uma formação e à própria caracterização do resultado em si. E foi isso que nós tentamos fazer. A equipe se adaptou rapidamente. Acho que foi, pelo menos taticamente, um jogo interessante de se ver. Dorival, André Galvão. Não, Dorival, não foi interessante de ver. Em primeiro lugar, eu queria que você falasse sobre a confiança que você tem nesse elenco, né? Porque são 10 jogos que o São Paulo não perde com você. Coisa boa, coisa boa. Você colocou times diferentes, né? Mudando uma peça ou outra, ou mudando um pouco mais, como foi o caso hoje. Mas essa confiança existe, né? Tem um elenco farto de bons jogadores para você trocar o time quando necessário, né, Dorival? Eu acho que todos farto de bons jogadores não, hein? Também não, hein? Quando nós colocamos uma situação, a equipe, teoricamente, que inicie a partida, a equipe que esteja de fora também está consciente do que esteja acontecendo e será treinada para tudo isso. Os períodos têm sido muito curtos para nós. Eu sinto muito, porque poderíamos ter um tempo maior, não só de uma recuperação, ou para uma recuperação, como também para uma readaptação e pelas exigências, né, de cada partida. Mas eu acho que os jogadores estão dando uma resposta muito positiva, estão entendendo tudo o que esteja acontecendo, estão procurando fazer o que é mais importante. E mesmo com todo o desgaste provocado por essa viagem, eu fico muito feliz e satisfeito em ver a equipe lutando até o último momento. Mesmo que tenha tido algumas dificuldades ao longo da partida, o que era um fato natural, ainda assim a entrega deles é muito maior do que toda e qualquer situação adversa que porventura tenha acontecido entre a partida do sábado à noite e a partida de hoje. Uma pergunta que eu quero fazer para você, Dorival, é em relação à sua satisfação pessoal. É claro que é um trabalho em conjunto, todo mundo está se empenhando. Agora temos técnico, não é verdade? Emblemático. Dorival Diola Júnior, perdeu mais. Genial Júnior, 10 jogos à frente do São Paulo aí, 10 jogos invicto, né? Empates e vitórias sem nenhuma derrota. Esperamos, né, que o São Paulo consiga aí mais outros bons jogos aí de invencibilidade. E acreditar nas qualidades da sua equipe. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei é que todos se integrassem, todos se preparassem, porque jogariam. E quando eu falo isso, eu não estou apenas tentando um estímulo
Ao contrário, eu estou provocando uma situação porque eu sei que daqui a pouco eu vou contar com cada um deles. E até agora Assim realmente ele utilizou quase todos os jogadores aí do elenco, né? Só o Mendes teve pouquíssimas oportunidades, fora os goleiros reservas também, que eu acho que é difícil uma posição para ficar mudando. Do restante aí, acho que a maioria dos jogadores aí, 97% tiveram oportunidade aí com o Dorival Júnior já nesses 10 jogos dele à frente do São Paulo. Se disputarmos ou se colocarmos todas as Copas anteriores aí, nós já estamos há 3 anos quase sem uma derrota em Copas Sul-Americanas e entre Libertadores e a própria. E para mim isso daí é satisfatório, porque é resultado e fruto, né, de muito trabalho, muita entrega, de dedicação, mas acima de tudo de entendimento e reconhecimento dos atletas. Também acho, também acho. Se o atleta, se os jogadores não entenderem o que o técnico quer, que o técnico está pedindo, velho, não adianta nada. Não vai funcionar. Então tá aí a coletiva do Dorival Júnior aí no pós-jogo, a vitória do São Paulo lá na Venezuela contra o Porto Cabelo por 2-0. Pela Sul-Americana, os 2 próximos jogos do São Paulo para fechar essa fase de grupos são contra Tolima e Tigre, né, respectivamente, aí os 2 jogos no Morumbi. Já pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, já no sábado temos o Goiás, né, dentro de casa, mais uma vez no Morumbi, esperamos o Morumbi lotado aí, uma vitória do São Paulo, e na próxima semana o jogo de volta aí contra o Sport no Morumbi também. Então, quer dizer, o São Paulo, depois de uma sequência de jogos fora de casa, tem até aí esses 2 próximos jogos dentro do Morumbi aí para, primeiro, consolidar ainda mais na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e depois aí realmente confirmar a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Essa aí, então, foi a coletiva pós-jogo do Dorival Júnior aí, explicou bastante coisa, chegou até a falar também um pouco sobre o Ferrarese, né, que ainda está nessa indecisão se vai renovar ou não. São Paulo e Grupo City discutem ainda a renovação depois da recuperação do jogador, e é isso. Tela final aí para vocês do pós-jogo, completo com análise e as notas, dá aquela moral aí, já assiste na sequência, e é lógico, videozão aí, comentário para você, o que você achou aí da coletiva pós-jogo do Dorival Júnior, se ele foi coerente, algumas coisas eu acho que não, porque realmente esse jogo foi bem complicado para assistir, por mais que tenha viagem e tudo mais, a gente esperava um pouquinho mais desses caras aí, né? Então é isso. Tá aí, então, o pós-jogo para você assistir na tela final. Likezão, inscrição e a sua opinião aí no campo dos comentários. Demorou? Então é isso. Tamo junto. É nóis.